Saudações, galera. Mais um final de semestre aí, para quem está na luta do cálculo, está indo aí para a última prova, que é de integrais. Então, meu prazer, meu nome é Juliano, venho aí tentar contribuir, agregar com outros materiais de estudo para tentar trazer a linguagem, né, de uma leitura de um livro, de um vídeo ou aula de algum professor já, né, da área, graduado mesmo na matemática, para a nossa linguagem, uma linguagem mais, vamos dizer, faz mais sentido para a gente, né? Então, usando aí o livro do James Stewart, foi o que eu estudei na época que eu fiz física, só que não, infelizmente não formei, pretendo retomar os estudos assim que possível, estou aguardando aí as novas turmas do curso que eu quero, de física. Mas enfim, então no livro aqui começa com áreas e distâncias, que é integral, geometricamente falando, o que ela faz? Ela calcula a área de uma função, tudo abaixo de uma função, de uma curva, por exemplo, um quadrado, um triângulo, uma coisa assim, já mas da onde saiu, por exemplo, essas fórmulas, a fórmula do triângulo, base vezes altura dividido por 2 e tal. Então, é aí que vem a integral. Uma das aplicações dela é a área. Então aqui começa a mostrar o método usado da aproximação, né, que foi chamado a soma de Riemann. Quanto mais retângulos, melhor a aproximação. Então vem também a usar, né, a primeira matéria do cálculo, né, que é limite, através da soma, que é o limite da soma e tal. E assim vai, até chegar, no livro que eu estudo aqui, no 5.3, o teorema fundamental do cálculo. Para quem for ler, vai notar que aqui o professor de Newton, em Cambridge, Isaac Barrow, que nasceu em 1630 e morreu no ano de 1677, esse Newton trata-se do Sir Isaac Newton mesmo, próprio, o considerado pai da física clássica, que foi um grande colaborador na matemática, no cálculo e em outras áreas aí da ciência. Mas enfim, o que o professor Isaac Barrow notou? Que a derivada e a integral são processos inversos, operações inversas. E é isso que vem falar o teorema fundamental. Na primeira parte, diz isso, que se uma função é dada pela integral de uma outra função, que aqui, ó, se g de x é igual a integral de ax de f de t dt, então g' de x, ou seja, a derivada da função da integral é igual a função inicial. Então, é um processo inverso. E a segunda parte do teorema fundamental do cálculo diz que a integral, né, de uma função de um ponto inicial a um ponto final é igual à primitiva, a função, a antiderivada. A antiderivada no ponto B menos a antiderivada no ponto A. Então, isso aqui pode ser uma aplicação, uma das aplicações na área, por exemplo. A área dessa função do ponto A ao ponto B. Então, é aqui que entra a segunda parte do cálculo. A antiderivada no ponto B menos a antiderivada no ponto A. Mas então, vamos lá tentar trazer aí para a nossa linguagem, né? Então, para quem não está fazendo matemática, fica a sugestão seguinte: a gente não precisa muito focar na demonstração e tal, por que disso.
como se chegou a isso, porque o tempo é corrido, né, na vida acadêmica. Então, o foco é como resolver, como aplicar. Então, aqui foi tirado do próprio livro do James Sturge uma tabela de fórmulas de integração, que ela é uma bula para a gente, né? Então, só foi acrescentada aqui uma relação zero, né, que começa aqui do 1, foi uma relação zero que é primordial, que eu tirei do livro do Guidorizi, que é o que? A integral de uma constante, que aqui é denominado como K, pode ser um número 1, 5, 1000, 10.000, enfim, é uma constante. A integral de uma constante é igual essa mesma constante vezes x mais c. Essa definição de c é a definição da integral indefinida, quando não tem ponto inicial e ponto final. Mas enfim, então vamos tentar demonstrar aqui uma coisa essa relação, essa ideia do teorema fundamental do cálculo, que são processos inversos, né? A derivada e a integral. Então vamos pegar essa primeira relação aqui, então fazendo da seguinte forma: integral de x elevado a n de dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então vamos chamar esse resultado dessa integral de fzão de x, um f maiúsculo de x. Então vamos ver aqui a derivada disso. Um fzão linha de x, né? Vai ser o quê? Da relação lá da derivada, né? O que precede a integral, a derivada de um número assim elevado, né, a um expoente constante, como é o caso aqui, esse expoente vai passar multiplicando e o expoente você vai diminuir 1 dele. Então, fzão linha de x é o quê? N mais 1, que é o expoente que passa multiplicando, vezes x elevado a n mais 1, que é o expoente inicial, né, da relação anterior, menos 1 da fórmula de derivada, dividido por n mais 1, que é a constante que continua inalterada. Então aqui vai cancelar, ó, numerador com denominador em comum, e o mais 1 com menos 1 é zero, sobrou só o n, x elevado a n. Então ficou o quê? Fzão linha de x é igual a x elevado a n, que nada mais é que a função inicial. Então, se a gente chamar isso aqui de f minúsculo de x, aqui, ó, fzão linha, a derivada de f, né, da integral, é o quê? A função inicial. Então, é isso que o teorema fundamental do cálculo diz, que são processos inversos. A mesma coisa acontece se integrar uma derivada, vai voltar à função inicial. Mas não vamos complicar aqui não, vamos focar aqui, né? Então, são processos inversos. Então, é isso. Então, vamos tirar um exercício aqui que eu achei interessante para a gente aprender a usar a tabela de integrais. Essa função aqui, ó, como calcular a integral de secante ao quadrado de x, que é um fator comum em evidência, de cosseno ao cubo de x mais 1 dx.
Então, se você consultar essa função na tabela, você não vai ver, você não vai achar. Mas e aí? Como que eu vou calcular isso aqui? A gente pode reescrever essa integral. A primeira coisa é aplicar a distributiva aqui. Multiplicar secante quadrado de x pelos termos que estão entre parênteses. Então, vai ser o quê? Vai ser integral de secante ao quadrado de x vezes cosseno ao cubo de x mais secante ao quadrado de x dx. Aqui ficou por quê? Porque todo número multiplicado por 1 é ele próprio. Então, no apêndice do livro do James Stewart, eu trato da parte de trigonometria, a gente vai achar o seguinte, que secante de x, ou como está lá no livro, secante de θ, a variável aqui não... O importante é a relação. Secante de x é igual a quê? A 1 sobre cosseno de x. Então, isso aqui, ó, esse primeiro termo vai ser o quê? O cosseno ao cubo de x dividido por o que? Secante ao quadrado de x vai ser o quê? Secante é 1 sobre cosseno, o expoente você conserva. Então, vai ser o quê? Cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui vai cancelar, ó, vai sobrar só 1. 3 menos 2 é 1, que é igual a cosseno de x. Então, isso aqui é equivalente aqui. A gente chegou no ponto que a gente precisava. É igual a integral de cosseno de x mais secante ao quadrado de x dx. É equivalente, essas duas funções aqui, ó, são equivalentes. Se você atribuir um valor aqui a esse x, usar a calculadora e tal, se atribuir o mesmo valor aqui e aqui, você vai chegar na mesma resposta. Porque são escritas de formas diferentes, mas são equivalentes. Aí que tá. Então aqui a gente vai ver o seguinte, que é igual ao que? Integral de cosseno de x dx mais integral de secante ao quadrado de x dx. A soma de integrais. Agora sim, a gente pode recorrer à nossa tabela. Integral de cosseno de x é igual a seno de x. Integral de secante ao quadrado de x é igual a quê? A mais tangente de x mais c. Esse c ele existe quando é uma integral indefinida. Eu não vou arriscar aqui falar o porquê disso e tal, porque a didática, assim como os vídeos e tudo, está em processo de melhora, de aperfeiçoamento e tal. Mas a resposta é isso aqui, ó. A derivada é isso. A integral dessa função é isso, seno de x mais tangente de x. Se você derivar, você vai chegar nisso aqui, reescrevendo, você chega lá no início. Enfim, é isso aí, galera. Então, mas eis a questão, nem sempre, na maioria das vezes, a tabela é uma referência. Não dá para usar sempre ela como foi feito aqui, de reescrever uma integral e achar na tabela. Se fosse só assim, seria relativamente fácil. Mas não é. Então, vem as técnicas de integração, que é substituição, integração por partes, substituição trigonométrica. Então, isso aí. Então, a gente vai, nos próximos vídeos aí, tentar desenvolver
a ideia de forma, numa linguagem estudantil, e como resolver esses exercícios. Então, fica aí o abraço a todos e até mais.